Eu quero partir de uma frase que está neste livro que se chama Ato Criativo, que é a seguinte: somos atraídos pelo modo como o filtro do artista refrata ideias, não pelas ideias em si. E ele, antes disso, tinha dito assim, ó, ter um ponto de vista é diferente de ter razão. O que faz as pessoas comprarem aqui na internet é um ponto de vista e não a razão. O que faz elas quererem te ouvir é o filtro pelo qual você refrata as ideias e não as ideias em si. Isso é o que eu chamo de você é seu nicho. Veja só, vamos dar uma volta para trás aqui nesse livro e nós vamos continuar lendo este capítulo que se chama Ponto de Vista. Ele fala assim, no começo: o objetivo da arte não é alcançar a perfeição, é compartilhar quem somos e como vemos o mundo. Bem-vindo à internet, este é o lugar, de certa forma, da arte. O teu trabalho aqui é só um. Aprender a enxergar o mundo e mostrar para as pessoas como você enxerga. No fundo, o nosso trabalho aqui ele é só transmissão de cosmovisão. É assim que eu penso que as coisas são, eu penso que elas são assim por causa disso e, portanto, eu vou fazer isso aqui. E fazendo isso aqui, eu tive, vou ter ou estou tendo determinado resultado. E eu sei te mostrar como fazer porque eu estou fazendo. Basicamente, esse é o jeito mais simples de você construir o seu terreno aqui na internet. Ou seja, tudo que você tem que fazer é estudar diversas coisas ao ponto de construir o seu ponto de vista. E depois comunicar o seu ponto de vista para as pessoas, e isso significa na prática o seguinte: primeiro, você vai ligar a câmera, você vai pegar o seu teclado do seu computador e você vai começar a contar para as pessoas o que você está vivendo hoje e como você percebe isso, ou seja, como isso que você está vivendo hoje modifica o teu pensamento, as tuas emoções, modifica o teu planejamento para o futuro e por aí vai. Por exemplo, antes de vir gravar esse vídeo, eu estava deitado na cama com meu filho, lendo para ele o Catecismo para Crianças. E eu estava muito feliz, eu fico olhando para ele assim, meio bobo, sabe? Meio apaixonado. Eu falei, nossa, eu te amo muito, Samuel. Você é muito legal, cara. E essa experiência de ser pai, ela tem me modificado de diversas formas. Uma delas é que eu tenho aprendido a lidar com esse lado autoritário e ao mesmo tempo amigo, porque pai tem que ser mais autoridade do que amigo, na minha opinião. E eu também tenho aprendido a lidar com essa necessidade de trabalhar e a vontade de estar com meu filho. Eu quero estar perto dele, mas eu também preciso trabalhar. Então tem horas que eu tenho que sacrificar o estar perto dele para trabalhar. Porque se eu não trabalhar, ele não come. Se eu não trabalhar, ele não tem as coisas dele. Se eu não trabalhar, ele não vai para a escola. Se eu não trabalhar, por aí vai. Então, isso que eu acabei de fazer agora é só um pequeno exemplo que me veio à cabeça para você fazer no seu conteúdo. Se você quer crescer aqui na internet, se você quer vencer nesse jogo, você não tem que estar olhando para a estratégia do lançamento, para como driblar o algoritmo, para como que você faz para viralizar um post. Não são essas coisas que importam. O centro da coisa é o desenvolvimento do seu ponto de vista. E aí eu retorno para continuar o assunto. Na prática, vamos dizer assim, tópico 1, você conta o que você viveu e como aquilo te modificou. Tópico 2, você mostra quais são os seus planos para viver outras coisas que você quer e, portanto, o que você vai ter que fazer agora para que esse plano possa ser colocado em prática e dê certo. Por exemplo, em 2023, eu decidi que eu ia reduzir, tirar todo mundo da minha equipe e ia voltar para o modelo One Person Business. Negócio de uma pessoa só, entre aspas, porque a gente era 3. Era eu, o André e o meu editor de vídeo.
E o André era meu braço direito. E eu comecei a mostrar para as pessoas o que eu estava fazendo para que o meu plano de ter um negócio de R$1 milhão por ano, sozinho, desse certo. Aí eu criei um produto chamado Playbook, Como Construir um Negócio de R$1 milhão, em que eu deixava muito claro que era o plano que eu tinha traçado para mim e que eu ia ver se ia dar certo. De fato, aquele plano deu certo, tá? Naquele ano de 2023. Agora, por que eu estou te dando esse exemplo? Para te mostrar que o tópico 2 é você tem que mostrar para as pessoas o que você está pretendendo fazer. Por quê? Porque uma vez que você botou um ponto de chegada, a maioria das pessoas que não tem um ponto de chegada, não tem a mínima ideia de para onde elas podem ir, essas pessoas vão começar a te olhar. Espera aí, vamos ver o que esse cara está fazendo. E elas vão começar a analisar o seu plano. Como elas não têm plano nenhum, qualquer plano relativamente bem feito é melhor do que plano nenhum. Aí você pode pensar, mas o cara faz um plano no ChatGPT. Tudo bem, mas ele não sabe plano do quê? O ChatGPT não é a inspiração da vida dele. A gente vai se inspirar em outras pessoas. Então as pessoas vão se inspirar em você. E o teu plano vai se tornar uma fonte de inspiração, que vai fazer com que elas queiram te acompanhar. Para ver como que você desenvolve esse plano e porque te acompanhar é bom. Assim, as pessoas gostam de Big Brother, que é uma porcaria. Mas a gente gosta de acompanhar outros seres humanos que estão avançando na vida. Então, sei lá, tem gente que gosta de acompanhar a vida do Cristiano Ronaldo, a vida do Neymar, a vida do Michael Phelps, do Usain Bolt. Tem gente que não sabe nada de Olimpíada, mas cada 4 anos ligava lá para ver o Usain Bolt correr. Por quê? Porque a gente gosta de ver pessoas que têm uma noção de para onde elas estão indo. Pessoas que têm um objetivo, uma meta. É por isso que eu trago como segundo tópico você traçar um plano. E você mostrar esse plano para as pessoas. Porque você vai virando um norte para elas. Você vai virando a direção que elas não têm. Um terceiro tópico, estou coçando bastante meu olho, está de noite, está na hora de dormir já. O terceiro tópico é você explicitar para as pessoas as fontes de onde você está tirando suas ideias. Isso é uma das burrices e idiotices que existem. É ficar escondendo de onde você tirou. Porque veja, primeiro, ninguém vai lá ler, ninguém vai ver o negócio direito, vai ser uma minoria. Então você vai ficar preocupado, eles vão virar meus concorrentes. Cara, quase ninguém vai fazer isso. Segundo, por mais que uma pessoa faça tudo isso, alguém vai lá e não vai ler tudo que você indicou. Essa pessoa não vai virar você. Ela vai ter o jeito dela, a voz dela, a tonalidade dela. Uma das coisas que eu percebi tem vozes que a gente odeia, tem vozes que a gente ama. Só a voz, o timbre da voz de uma pessoa já pode ser o que vai trazer você para perto ou tirar você para longe. Tenho certeza que tem gente que gosta da minha voz e tem gente que odeia. Tem gente que acha indiferente. Então, não tem problema a pessoa ver todas as suas fontes. Ela não tem como virar você. Então dane-se. Outra coisa, quando você indica suas fontes, isso te traz a credibilidade da fonte. Não é mais credibilidade de eu esconder, é mais credibilidade de eu falar. Veja, imagina você, sei lá, vamos pegar um Steve Jobs, tá? Que todo mundo conhece. Imagina que eu viro falar para você o seguinte, eu passei 15 anos trabalhando do lado do Steve Jobs. Eu era o braço direito dele. Isso não te faz acreditar mais na minha capacidade? Claro que faz. Por quê? Porque você assume que por eu ter convivido com Steve Jobs, eu aprendi um tanto do que ele sabe, portanto eu tenho uma capacidade superior a outras pessoas que não conviveram com ele. Ou seja, eu empresto a autoridade do Steve Jobs para mim. Quando eu falo de um livro, e você vai lá e confere, e vê quem que escreveu o livro, e do que é o livro, e coisa e tal, aquilo vai trazer autoridade para mim. Você fala, caramba, esse cara tá lendo isso? Isso aqui parece bom. Então esse cara deve ser bom. Então vou pegar a autoridade emprestada. Então veja, não tem por que esconder sua fonte. Quando você cita a fonte, você também, esse é um outro ponto, é o ponto do bem, né? Que é parar de ser egoísta um pouco. Você também está dando a oportunidade das pessoas se desenvolverem e irem buscar a informação direto da fonte. Veja, sempre tem a fonte. Quando eu pego esse livro, com certeza existe uma série de bibliografias que eu poderia pedir para esse cara que escreveu o livro, para ele me indicar. E ele provavelmente me indicaria um monte de coisa. É que esse livro em particular, O Ato Criativo, ele parece ser só a filosofada, vamos dizer assim, da cabeça do Rick Rubin. Mas se eu pegar um outro livro, como, sei lá, esse aqui, ó, História da Filosofia. Isso aqui eu sei porque eu tô lendo, né? Então você abre aqui cara, tem uma
2 páginas completas de bibliografia do capítulo. Ou seja, este cara está me dando as fontes dele e eu vou poder ir lá conferir nas fontes se eu quiser e aprofundar o meu estudo se eu quiser. Só que eu não vou, porque não faz sentido para mim. Isso é uma coisa que você tem que entender. Por mais que eu dê as fontes para todo mundo, para muita gente não faz sentido, é melhor me ouvir. Porque ela já ouve uma síntese daquela fonte e já tá bom pro que ela precisa. Esse é um dos bons jeitos de usar a internet, inclusive. Eu vou lá e vou pegar a síntese, só que eu preciso de alguém que fez a síntese. Eu vou achar uma pessoa que foi capaz de fazer síntese das coisas e eu vou lá pegar aquilo. Eu vou economizar meu tempo, porque nem todo assunto eu preciso ir a fundo, eu posso só pegar a síntese. Agora, vai ter algum assunto que você vai ter que ir a fundo, meu amigo. Principalmente se você quiser criar conteúdo, se você quiser ser o produtor. Por quê? Porque a construção do seu ponto de vista, essa lente para refratar as suas ideias, não sei nem mais onde está o capítulo aqui, essa lente ela só vai ser construída se você se aprofundar nos assuntos. Se eu não parar, veja só, se eu não parar para viver a experiência de ser pai, se eu não pensar a respeito dessa experiência, se eu não pensar sobre os acertos, sobre os erros, se eu não tentar estudar para melhorar, eu não vou ter o que dizer sobre a experiência de ser pai. Porque não é só ter o filho não, tá? Ter o filho e ir embora e comprar cigarro. Para eu ter a capacidade de construir um ponto de vista a respeito disso, eu preciso viver a experiência e pensar sobre ela e me educar para viver ela melhor. E outra, meu filho tem 3 anos, o mais velho. Então, até agora eu tenho a experiência de um pai de 3 anos. Eu tenho a teoria de pai de gente de 9 anos, de 12 anos, de 15 anos. Eu tenho amigos meus que me contam, mas eu não tenho a experiência ainda. Então eu posso falar de uma forma distante, mas eu não posso falar como quem viveu. E quando eu viver, eu vou construir um ponto de vista mais próprio. E isso é o que vai cativar as pessoas ou distanciar. E veja, sempre que eu cativo um grupo, eu distancio o outro. Isso aí. Até Jesus, entendeu? Até Jesus. Qualquer um no mundo, entendeu? Pode ser o cara mais perfeito. Tu vai cativar um povo e tu vai distanciar outro. Qual é o teu trabalho? Cativar uma parcela das pessoas. Só que para eu cativar uma parcela das pessoas, tem que fazer isso que eu estou te falando. Porque veja, as ideias em si, elas estão em todo lugar. Inclusive na inteligência artificial. Eu tenho um aluno meu, um cliente, o Caio, cara massa demais. Ele já falou assim até tudo lá. A inteligência artificial já tem todo o banco de dados. Já não tem mais o que tu botar lá dentro. Ele já sabe tudo. Então, informação por informação já está lá. Ideia por ideia já está lá. Agora, tem uma coisa que o robô não tem, velho. O robô não tem o teu ponto de vista. A não ser que tu imbuta o teu ponto de vista lá, mas tu não vai imputar o teu ponto de vista lá. Porque é muito difícil fazer isso. Então, e outra, o teu ponto de vista é evolutivo. Hoje ele é um, daqui uns 6 meses ele é outro, dali 6 meses ele é outro. E por que eu falo que ele é evolutivo? Ele não é só cambiável, ele não só muda. Porque é como se, a partir do momento que você decide se desenvolver, estudar, aprender e olhar, viver as experiências e aprender com elas também, o que vai acontecer é que você não vai ficar só mudando, você vai integrando. E aí isso vai dando força e profundidade. Tem várias vezes assim, na Bíblia aparece, e ele falou com autoridade. Quando você faz isso, você vai integrando as coisas, você começa a falar com uma autoridade diferente. Existe uma presença na tua voz que não tem na voz de alguém que só leu sobre o assunto e que não passou os anos integrando aquilo. Então veja, eu vou dar um outro exemplo. Eu estou aqui na internet desde 2018. Eu já integrei muita coisa que um cara que está entrando hoje pode copiar exatamente do que eu estou falando. Ele não consegue buscar a nuance, a profundidade, o detalhe, porque ele não integrou aquilo ainda. Ele precisa de experiência, ele precisa de mais estudo, ele precisa de tempo para essas coisas. Então, para você fazer, olha só o que eu estou te ajudando a fazer, construir o seu ponto de vista. Para você fazer isso, você vai ser obrigado a fazer uma espécie de uma pequena biblioteca. Eu tenho uma biblioteca razoável já. Tem uns 2.000 livros aqui, 3.000 livros. Você vai ter que fazer uma pequena biblioteca, não precisa ser desse tamanho, que vai te dando esse repertório para você integrar e trazer junto das outras ideias da tua vida aqui para as pessoas. Esse repertório, o que eu quero dizer, ele é um repertório dentro da tua área de atuação. Só que também tem que ter um certo repertório humano, porque o nosso negócio aqui é o seguinte,
É o negócio do Usain Bolt que eu te falei. Eu vou virando a direção. Para quê? Para que as pessoas que não conseguem enxergar a direção direito se inspirem na direção que eu criei e comecem a trilhar um caminho. Qual a expectativa como mentor, como professor, como mestre? É que você dê o início do caminho para as pessoas, ou você forneça uma parte do caminho, mas que em algum momento elas fiquem independentes de você. E independente de você, elas vão trilhar o próprio caminho. Assim, ó, Aristóteles foi lá, aprendeu com Platão, e aí depois trilhou o caminho dele. Platão foi lá, aprendeu com Sócrates, depois trilhou o caminho dele. Esse é o processo natural. É como disse um amigo meu, ele falou assim, ó, você não é nem fulano nem ciclano, você é você. Então a gente usa esse fulano de exemplo, aquele outro ciclano de exemplo para ir te ajudando a compreender os elementos que você tem que construir. Mas no final das contas você é você. Aí você vai ter o teu caminho, o teu jeito de olhar as coisas. E aí eu retorno no que eu estava falando para você. Então veja, os tópicos que eu falei até agora. Você vai mostrar para as pessoas o que você pensou, as suas ideias que você desenvolveu a respeito das coisas que você viveu. Você vai mostrar para as pessoas o seu plano para o futuro. Ou o que você viu hoje, eu falei só inclusive. Só mostrar os seus planos para o futuro. Você vai dar as suas fontes para que as pessoas possam ver também, e isso te empreste autoridade. E você também vai começar, se você já não tem, o que eu espero que já tenha, resultados prévios em algumas coisas, você vai começar a ter com o passar do tempo. E você vai começar a ter um passado mais remoto, vamos dizer assim, mais completo, mais robusto, para você passar para as pessoas. O negócio do passado, onde é que eu estava lendo isso? Eu estava lendo isso em algum lugar hoje. O negócio do passado é que nós precisamos dele porque ele vai servir de exemplo para que eu faça o meu futuro. Isso é uma das coisas mais importantes que tem, é olhar para o passado, para o teu passado, o passado da história da humanidade, o passado dos outros, dos teus familiares. Por quê? Porque quando chegam os problemas do futuro, é esse passado que serve de repertório para eu tomar decisões. Então, para eu saber como agir, é o passado que me ajuda. É só você ver agora que eu tenho 3, vai nascer a terceira, né? Então tenho 2 aqui no mundo, o terceiro tá na barriga ainda. No segundo filho, eu já sabia um monte de coisa que ia acontecer. Por quê? Porque eu já tinha um passado, que eu cuidei do primeiro. Então, a minha filha fez um monte de coisa que meu filho já tinha feito, então eu já sabia como lidar. Quando nasceu o meu filho, eu não tinha isso no passado. Então eu não sabia lidar com a situação tão bem. Por isso que teria sido mais inteligente da minha parte ter visto um pouco mais de histórias de gente que teve, e aí isso teria servido de repertório. Assim, por isso que as histórias dos outros nos ajudam a cometer menos erros. Alguns erros a gente vai ter que cometer igual, porque a gente só vai aprender quando a gente estiver frente à situação, quando a gente tomar a decisão errada e quando a gente vê como é que ajusta aquilo ali. Mas tudo bem, faz parte, é assim que é a vida. Agora a questão é, eu vou trazer para as pessoas não só esse passado remoto, mas eu vou contar como que a coisa aconteceu olha que outra coisa legal, como eu faria se fosse hoje com o conhecimento que eu tenho hoje, porque provavelmente eu faria diferente. E esse eu faria diferente, ele é uma sugestão para que as pessoas tentem. Então, todo o meu passado, ele pode vir de 2 formas. A forma como de fato foi e a forma como eu faria se eu voltasse lá, mas com o conhecimento agregado de hoje. Então veja tudo isso que eu estou te mostrando. Tudo isso vai construindo, vamos dizer assim, essa lente pela qual as ideias passam quando você exprime elas. E isso não tem inteligência artificial que vai substituir, não tem como, porque você é você e não tem como ninguém ser você. E se você continuar fazendo tudo isso que eu falei nesse vídeo, você sempre vai ser de alguma forma diferente dos outros. E você sempre sendo de alguma forma diferente dos outros e das inteligências artificiais, sempre vai ter alguém que vai querer te ouvir. Desde que você articule essas coisas e se torne interessante. Tudo isso que eu te falei vai te tornar interessante inevitavelmente com o passar do tempo. Se você não é interessante hoje, você vai ser. É uma questão de continuar fazendo essas coisas que eu estou te falando. Vamos resumir para você pegar as atividades. Atividade 1 é viver as experiências. Atividade 2 é
pensar sobre elas. A atividade 3 é sentar e contar isso que você pensou sobre o que você viveu. Você não conta só o que viveu, você conta o que viveu e o que pensou sobre o que viveu. E você vai continuar, ou melhor, vai começar, se não começou ainda, a adquirir cultura, ou seja, um conjunto de conhecimentos dentro dessa área específica, vai integrar uma coisa depois da outra com o passar dos meses e dos anos. Isso vai te dando uma certa profundidade e autoridade no assunto. E essas coisas vão vir sempre com a tua refração das ideias. Então, é o teu jeito de olhar aquilo ali. E esse teu jeito, que vai naturalmente ser interessante por conta desse processo, vai cativar um grupo de pessoas, que vai se tornar teu cliente de alguma forma. E isso vai sustentar o teu negócio aqui no digital. É por isso que você é seu nicho. Se você gostou disso, você vai querer ver o meu curso inteiro, se eu não me engano, de 8 aulas, Você é Seu Nicho, que está dentro da OPB School. A OPB School é a única formação completa que existe um One Person Business no Brasil. Na descrição desse vídeo tem uma proposta onde eu descrevo o que é a OPB School e você descobre se é para você. É uma proposta séria, sem firula, sem frase de efeito, sem promessa. É só uma descrição do que é a OPB School, do que nós fazemos lá, de como você tem o meu acompanhamento lá dentro, e você vai ver alguns dos nossos alunos e clientes e alguns dos resultados que eles tiveram também ali. Se ainda ficar com dúvidas depois de ler a proposta, você vai poder falar com a Juliana ou com a Larissa e elas vão tirar essas dúvidas para você. Você vai descobrir se faz sentido você estar com a gente. Já são quase 1000 pessoas na OPB School e eu acredito que você vai aproveitar muito esse grupo para desenvolver o seu próprio nicho e o seu negócio de uma pessoa só aqui no digital. Link tá na descrição, clica aí para saber mais.